Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, neste momento, nós vamos refletir um pouquinho. Olha esse tema que nós vamos refletir, olha. Virtudes dos cristãos para reparar as brechas aonde o inimigo age. Virtudes dos cristãos, tá? Virtudes dos cristãos para reparar as brechas por onde o inimigo age. Bom, a palavra que nós usamos aqui nessa frase, ou melhor, uma das palavras que nós usamos nessa frase, foi inimigo. Inimigo. Quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é o demônio, é Satanás, é aquele anjo rebelde. E muitas pessoas dizem assim: padre, o demônio existe. O demônio existe. Será que o demônio existe mesmo? E tem muita gente por aí dizendo que o demônio não existe. Quem diz que o demônio não existe, primeiro, nega a Sagrada Escritura. Segundo, nega a doutrina da nossa igreja, a não ser que não seja católico. Se não for católico, for de uma seita qualquer por aí, aí pode dizer que o demônio não existe. Mas se for católico, apostólico, romano, se for um católico, ele tem que acreditar na existência do demônio. Claro, ele tem que acreditar na existência do demônio. Há uma diferença muito grande entre acreditar e se entregar. Uma coisa é eu acreditar, outra coisa é eu se entregar ao demônio. É aquilo que eu disse, né? Até o demônio crê. Até o demônio crê. Até o demônio crê e o demônio treme. O demônio treme. Só que o demônio não ama a Jesus Cristo. O demônio não adora a Jesus Cristo. O demônio não se entrega a Deus. Mas ele crê. E nós também temos que acreditar na presença dele. Como que eu não vou acreditar na presença do meu inimigo? Eu vou usar aqui um exemplo para vocês entenderem. Os Estados Unidos, ele brigou com um determinado país. Vamos colocar o Iraque. Tá. Bom, o Iraque era inimigo dos Estados Unidos. Logo, ele acredita naquele demônio, naquele inimigo. Aquele inimigo existe. Existe. Não é uma coisa abstrata, não é uma coisa que só fica no mundo das ideias. Entendeu? Não é uma coisa que fica só no mundo da imaginação. Não é isso. O demônio não é uma imaginação. Ele é presença, ele é real, ele é vivo, não é só a imaginação. Então os Estados Unidos falam assim: ah não, o Saddam Hussein é só uma imaginação. Eu estou usando assim, os Estados Unidos por causa da guerra que teve há pouco tempo, mas poderia colocar qualquer guerra, né? Ah não, aquela nação é só imaginação. Daqui a pouco, aquilo que você pensa que é imaginação, aquele país existe. O governo existe daquele país. Logo, eles ajuntam um monte de armas e atacam você. Quando ele ataca você, você se sente atacado, aí você fala: nossa, ele existe mesmo. Então não era imaginação, ele existe.
Então a primeira coisa que nós temos, o primeiro passo que nós temos que fazer é acreditar no demônio. Até é uma palavra meio assim, alguns ficam pensando, padre, mas o senhor mandou acreditar no demônio. Eu não tenho que acreditar em Deus? Sim, claro. Eu já expliquei, há uma diferença entre acreditar e se entregar. Mas tem que acreditar. Quem é o demônio? Segundo a Sagrada Escritura, segundo a doutrina da Igreja Católica, o demônio é um ser atuante na face da terra. Então, o demônio é um ser, e é um ser que atua. Então ele atua, ele está vivo. Ele está vivo, ele atua. Então, o demônio é um ser atuante na face da terra. Então, o demônio ele age. Então, se ele age, ele está vivo. Ele está vivo. Se ele age, ele está vivo. Ué, você já viu, você foi num velório alguma vez e o morto deu tchau para você? Você já foi a algum velório, o demônio deu uma piscadinha para você e disse assim, oi, tudo bem? Já aconteceu com vocês? Não, graças a Deus não, né? Já pensou, você vai no velório, você está saindo, o demônio, o morto. O morto diz assim, tchau, até a próxima. A gente se vê logo. Já aconteceu, já vi dizer que diz que tinha um velório, tá todo mundo velando lá, e o demônio não, o morto. Oh meu Deus do céu. O morto sentou no caixão. É que não estava muito morto, né? Ele sentou no caixão, disse que todo mundo saiu correndo, né? Sabe quem ficou a mais desesperada? Porque estava viva, era a viúva. Ai meu Deus, pensei que tinha morrido. Pensei que tinha morrido. Está vivo ainda. Mas tá bom. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o morto, na verdade, ele não tem mais ação nenhuma. Está morto. Você faz o que quer com o morto. Você rasga a barriga dele, você tira a tripa dele, ele não sente dor, não sente mais. Ele está morto, não faz mais nada. Está morto. Pelo menos ali, você vê. Mas o demônio não. O demônio não está morto. Ele está vivo. Ele atua. Ele atua. Agora veja só. O demônio é um ser, assim como Deus é um ser. Deus é um ser, não é? Nós cremos em Deus, a gente sente a presença de Deus, a gente sente a paz de Deus, mas nós não vemos Deus, a não ser o Verbo encarnado, Jesus Cristo, que mostrou o rosto de Deus. Mas nós não vemos Deus, assim também é o demônio. Ele é um ser, ele age, ele está nos ares, mas ele não vê o demônio. Então vejam só, para que eu possa enxergar Deus, eu tenho que entrar no mundo espiritual. Eu tenho que entrar no mundo espiritual, não é verdade? Eu tenho que ser intimidade com Deus, eu vou rezando, então eu saio de mim mesmo, eu ultrapasso o meu corpo, o meu psicológico, e eu encontro com Deus. Assim também o demônio, para que eu possa enxergar a ação do mal, e possa perceber o mal, eu tenho que entrar no mundo espiritual. É por isso que muita gente não acredita no demônio, porque, na verdade, entre nós aqui, bem entre nós aqui, não acredita muito em Deus, não. Quem acredita em Deus, quem acredita de fato em Deus, quem tem fé, quem reza, acredita no demônio também. Sabe por quê? Porque entra no mundo espiritual. E a partir do momento que você entra no mundo espiritual, você decola
na graça de Deus, logo você percebe a ação do mal. Porque você entra no mundo espiritual, porque o demônio é algo profundamente espiritual também, espiritual. Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa da Igreja Católica e uma grande doutora da Igreja Católica, ela faz experiências fantásticas de Deus. Ela, quando encontra com São João da Cruz, os dois levitam, saem do chão. Ela faz experiências místicas do Espírito. Ela é arrebatada aos céus várias vezes. Ela foi arrebatada aos céus. Ela percebia a presença do céu, dos anjos. Ao mesmo tempo, ela faz uma experiência terrível do demônio. Uma experiência terrível do demônio. Muitas vezes, ela dormia com água benta do lado da cama dela, porque ela levantava de madrugada, o demônio ia perturbá-la. Então, ela dormia com água benta do lado da cama dela, para exorcizar os ares. Exorcizar os ares. Mas ela não se entregava ao demônio, o demônio lá encheu o saco. Né? E não tem o que fazer, fica enchendo o saco da gente. Então, quando veio me perturbar, falou: tem muito mais coisa para fazer, viu? Encheu o saco. Então vejam só, Santa Teresa, ela, num dos momentos dela, ela é arrebatada, né? E ela enxerga o mundo terrível, e ela volta, e ela diz: meu Deus, para onde que eu fui? Ao mesmo tempo em que ela faz uma experiência profunda de Deus, ela faz também a experiência do mal. Mas nós não temos que ter medo de fazer essa experiência do mal. Não temos que ter medo, não. Nós queremos fazer a experiência do Deus. E graças a Deus que nós enxergamos o mal. Quem reza enxerga o mal. E por isso que muita gente cai. Por isso que muita gente peca. Por isso que muita gente está no ciclo vicioso. No ciclo vicioso do pecado. Porque não enxerga que está na garra do demônio. Está na garra do demônio. Então quando você reza, você percebe a ação do mal. Então é bom, não é ruim. Ai, padre, eu não vou rezar. O senhor está falando que quando a gente reza, a gente vê o demônio. Quando a gente reza, a gente vê o capeta. Não, eu não estou dizendo isso. Vocês estão entendendo? Quando a gente reza, a gente percebe o mal. E é bom isso. Já pensou se você está numa estrada viajando? De repente, você percebe que você saiu fora um pouco da estrada e tem uma árvore na sua frente. O que você faz? Desvia da árvore ou freia e volta para a estrada. Você saiu da estrada. Você continua para onde? Você saiu da estrada. Você estava indo para um determinado lugar. Você saiu da estrada, entrou lá num beco e deu com uma árvore enorme. Você para, você percebe que você saiu da estrada, você volta para a estrada para continuar o caminho. É assim ou não é? Agora, e se você não percebe que você saiu da estrada? Você continua e bate na árvore. E se você não percebe que tem uma árvore na sua frente? Quando você vê, você percebe que está todo arrebentado. Você está todo quebrado, acabou com o carro, você quebrou o braço, você está todo quebrado. Então, veja como é importante a gente perceber quem está no nosso caminho. Então eu tenho que perceber quem está no meu caminho. Eu tenho que perceber quem está no meu caminho. Então é importante perceber quando o mal está no nosso caminho. Eu desvio dele. Eu rezo, ele sai da frente. E eu continuo. Amém? Estão entendendo?
E quem deixa claro, você já conhece bastante essa passagem, mas quem deixa claro para nós mesmo, cara, é Jesus Cristo. E eu vejo assim, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, Pedro, porque no Antigo Testamento aparece a presença do mal, mas é um pouco obscura. Você percorre todo o Antigo Testamento, aparece a presença do mal, mas ainda um pouco obscura. Quem ilumina a nossa mente que o demônio existe, e quem mostra para nós que o demônio existe, é Jesus. É Jesus, é claro. Quando Jesus defronta com o demônio diz: o que você tem a ver comigo, Jesus de Nazaré? Quando Jesus vai para o deserto, Jesus fica lá 40 dias no deserto. Com quem que Jesus encontra lá no deserto? Ele está muito bem lá com o Pai, está rezando. De repente, quem que aparece? Lá em Lucas 4. Deixa eu ver se é Lucas 4, senão vocês vão pegar na casa de vocês e vão me xingar depois. Lucas 4, né? Lucas 4. Lá em Lucas 4 você percebe que Jesus vai para o deserto. E quem leva Jesus para o deserto? Quem que leva? Demônio não, credo. Imagina. Que demônio nada. Eita nós. Aí, não. Já falaram besteira. Quem que leva Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Então o deserto é coisa ruim? Não, é coisa boa. O deserto é lugar bom, lugar de purificação. Jesus ia estar sós com o Pai. Jesus ia preparar o seu interior para enfrentar a cruz. Então quem leva Jesus para o deserto? O que está escrito na palavra? O primeiro versículo da palavra diz assim, cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. Pelo Espírito. Então o Espírito Santo que leva Jesus para o deserto. E se é o Espírito Santo que leva Jesus para o deserto, então ele vai fazer um encontro gostoso com Deus no deserto. Mas quem que aparece para trabalhar? O capeta aparece lá. E o que ele faz? Ele tenta Jesus. Ele conversa com Jesus. Ele conversa com Jesus. Transforma essa pedra de pão, pula daquele em cima. E tentou Jesus de todo jeito. Tentou Jesus de todo jeito. Então Jesus mostra claramente, não só nesta passagem, mas em outras tantas passagens, Jesus mostra claramente a existência do mal. E Jesus ainda dialoga com o demônio. Olha que interessante. Para que a gente possa perceber que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Jesus falou o quê? Com as pedras? Não, ele falou com uma pessoa. Então o demônio é uma pessoa, é um ser vivo. Ele conversou com o demônio. Quem vai deixar também claro para nós é Paulo. Efésios 6, você já conhece bastante esta passagem. Pega lá Efésios 6. Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Pegando? Amém? Efésios 6, 10. Veja só o que está escrito em Efésios 6, 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos o Senhor pelo seu soberano poder. Quer dizer, primeiro, fortalecei-vos pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de quem? Revista da armadura de Deus, para que possais resistir, o quê?
às ciladas do demônio, para que você possa resistir às ciladas do demônio. Então, você precisa revestir de Deus, revestir da presença de Deus, para resistir às ciladas do demônio. Agora o versículo 12, eu acho fantástica a passagem do apóstolo Paulo, que ele deixa muito claro para nós a existência do mal nos ares. Olha só, versículo 12, todos juntos. Pois não é contra homens de carne e de sangue que temos de lutar, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas aonde? Nos ares. Nos ares. Pois não é contra homens de carne e de sangue que nós temos que lutar. O apóstolo Paulo, ele vai além. Ele atinge o espírito, ele atinge o alvo espiritual. Não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. Não é. A nossa luta é muito mais do que a carne. A nossa luta é muito mais do que o psíquico. A nossa luta é espiritual. E ele diz que as forças do mal estão aonde? Nos ares está aí. As potestades, os principados dos ares. Então, essa força espiritual do mal está nos ares. E ele diz, repetindo, para vocês poderem gravar bem: não é contra homem de carne e sangue. Não é, mas é muito mais do que isso. Então, eu e você, nós temos que atingir um alvo. Nós temos que atingir mesmo o homem espiritual. O homem espiritual. Eu tenho que atingir o meu homem espiritual, o espírito, para entender as coisas espirituais. Repito de novo, porque já disse isso em outra colocação. O apóstolo Paulo diz: o homem carnal não entende as coisas do espírito. O homem carnal não entende as coisas do espírito. Só entende as coisas do espírito o homem espiritual. Só o homem espiritual entende as coisas do espírito. Agora é claro que nós não vamos ficar expulsando o capeta o dia inteiro. Eu às vezes temo, quando vou falar da existência do demônio, sai todo mundo jogando água benta para todo lado. Então chega lá em casa e jogando água benta nas orelhas do marido, jogando água benta. Uma vez eu encontrei com uma pessoa que disse assim para mim: padre, eu estou rezando pela conversão de toda a minha família, mas sabe o que eu fiz? Eu não sei mais o que fazer para a minha família, eu coloquei 1 litro de água benta e 1 quilo de sal na caixa d'água. Assim a minha família inteira toma banho com água exorcizada. E quando abrir a torneira, toma água exorcizada. Aí eu disse: ó, o senhor colocou 1 quilo de sal na caixa d'água, e o senhor quem tem pressão alta lá? Mas, vocês entenderam? Então, às vezes, as pessoas chegam a fazer coisas assim, atribuir ao mal aquilo que ele não é. O demônio é um cachorro amarrado. É um cachorro amarrado. Santo Agostinho diz isso. O demônio é um cachorrinho amarrado. Ele está amarradinho. Não morde, que não morde, vai apanhar a mão nele. É um pitbull amarrado, mas é pitbull. Sabe por que ele morde? Porque a gente vai mexer com ele. Eu acho que não é pitbull. Eu acho que é pudo. Vou brincar com ele para ver o que acontece. Vai. O demônio é um cachorro amarrado.
E ele já está amarrado desde o dia em que Jesus foi crucificado e deu o último suspiro. No último suspiro de Jesus, ele amarrou todas as correntes do demônio. Por isso que a gente não deve nunca ter medo do demônio, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Amém? Debaixo do sangue de Jesus. Não deve ter medo nenhum do demônio, nenhum, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Então, vai ficar falando de demônio o dia inteiro na sua casa? Não. Ué, quem convive comigo, o Diogo viveu 2 anos comigo na mesma casa. A gente fala muito do demônio em casa? Hã? Não. Eu não vou falar do demônio, vou falar das coisas de Deus. Agora eu sei que ele existe. Eu tenho que ficar atento, mas eu não vou ficar o demônio inteiro. É porque o demônio, porque o demônio. Às vezes, e é isso que ele gosta. E ele gosta disso. Falando demais nele. Certo? Então, amados irmãos, primeiro passo é acreditar que ele, então, é um ser, e que ele atua, e a ação dele é má. Se o demônio é mau, a ação dele é mal. E qual a função do demônio? A função do demônio é deformar aquilo que Deus criou. Porque o demônio, ele é revoltado. Alguém aqui já teve algum filho revoltado dentro de casa? Algum adolescente revoltado? Ele faz tudo para te atazanar, verdade não é? Nossa, pega um adolescente revoltado, é horrível. Uma pessoa revoltada em casa, que tem raiva de você, ele faz tudo para fazer você sofrer. Verdade não é? Parece assim que ele tem gosto de ver você chorando. Parece que ele tem gosto, sabe? Ele faz assim, tão bem feito. Parece que é o gosto dele ver você sofrer. E assim é o demônio. O demônio, ele é revoltado, porque ele foi expulso do paraíso. Deus mandou ele embora, porque é orgulhoso. E lá não tem lugar para isso. Então, como Deus mandou ele embora do paraíso, ele é revoltado. E ele faz tudo para deturpar aquilo que Deus criou. E o que ele vai deturpar? Qual é a obra mais linda de Deus nessa terra? É a criação. É a criação do homem. Qual é a coisa mais linda que Deus criou nessa terra? Me diga. É eu. Eu quando olho no espelho falo, ai que coisinha linda. Tão bonitinho, né? Tanto torresminho para tudo lá, mas tão bonitinho. Aqui. Quando eu olho para o espelho, eu olho e falo, o tempo é ingrato mesmo. Olha o que virou esse bucho aqui. Aí veja só. Você está rindo, né, Diogo? Então vejam só. Eu sou a coisa mais linda que Deus criou. E é verdade. Cada um de nós somos a coisa mais linda, porque nós somos criação de Deus. Desde a sementinha que veio do papai e da mamãe, desde aquela sementinha até hoje, eu sou a pessoa que Deus escolheu para o louvor da sua glória nesta terra. Para o louvor da sua glória nessa terra. Deus me criou, Ele me fez. Eu sou a pessoa mais linda. Diga a todo mundo, eu sou a pessoa mais linda do mundo. Eu sou a pessoa mais linda que Deus criou.
Sou a pessoa mais linda que Deus criou, a pessoa bonita. Sou a mais linda que Deus criou, fui eu. Agora, o que o demônio vai fazer? O demônio, ele vai deturpar. O demônio, ele vai querer deformar aquilo que Deus criou. Aquilo que Deus criou. Então ele vai atacar direto em quem? Naquilo que Deus criou, na imagem e semelhança de Deus. Eu sou e você é, e nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E ele vai justamente atacar. O alvo dele é eu, o alvo dele é você, porque você é criação. Você é o sopro de Deus nessa terra. E você foi criado para o louvor da glória do Senhor. E você foi criado para morar na eternidade. Amém? Eu fui criado para morar na eternidade. E aí que vai entrar as brechas agora. E ele vai dar um jeitinho para encontrar meios para deturpar aquilo que Deus criou. Ele vai encontrar meios, ele vai encontrar jeitinhos para deturpar. Para deturpar aquilo que Deus criou. Então o que ele faz? Nós recebemos a dignidade. Olha que bonita a palavra dignidade, né? Nossa, que bonito, você acha tão bonito essa palavra dignidade. Quando a gente é ordenado padre, e eles falam assim, ele é digno de receber. Nossa, essa palavra tão forte que fala, né? Ele é digno de receber o sacramento da ordem. Ele é digno, bonita a palavra dignidade, né? Digno vem de dignidade. E o que o demônio faz? Ele tira a nossa dignidade. Ele quer tirar a nossa dignidade, ele quer tirar essa dignidade que Deus nos deu. E como que ele tira a dignidade? Como que ele tira a dignidade? Através do pecado. É o meio aonde ele tem, através do pecado. Através do pecado. Através do pecado. E como que ele vai enfiar? Vou uma palavra um pouco pejorativa, pesada, para a gente poder entender como que ele vai enfiar esse pecado dentro de nós. Como que ele vai enfiar? Através das brechas que nós damos para ele. Ele só entra aonde tem porta aberta. Se você deixar a porta aberta, o cachorro entra. Verdade ou não é? Lá em casa, a gente começou a criar galinha. E eu gosto muito, se eu passar numa loja que tem pintinho, eu compro tudo. E eu apareço, não é verdade, Diogo? Não é verdade? Até na porta de casa, outro dia eu coloquei até na sala de casa, o pessoal fala, pai, já não aguenta mais. Eu falo, quando tiver 300 eu paro. E é pintinho para todo lado, vai crescendo aquilo. Aí falou, padre, faz um viver lá no fundo da chácara. O senhor põe essas galinhas para lá. Por quê? Está entrando dentro de casa, está sujando, chega a visita aqui, não dá certo. Eu falo, é verdade. Mas é você bobeou a galinha dentro de casa. Verdade ou não é? Mas que bicho triste, né? Bobeou e ela vai lá. A primeira coisa, quando ela entra dentro de casa, o que ela faz? Ela caga. Palavra feia, né? Não vou falar essa palavra, não. Ela faz cocô. Faz cocô. Primeira coisa. Que palavra feia, padre. Não vou falar mais isso. Primeira coisa, ela suja. Ela entra e suja. Faz cocô ali. Aí vem o outro, pisa. Então vira uma meleca. Imagine se 20 galinhas entram na sala de casa e suja. 20 montinhos. Depois de 3 dias, como está o cheirinho?
Já pensou? Ainda mais galinha caipira, né? Que come de tudo. Até merda de cachorro ele come. Então vejam só, como que está aquele cheiro? Assim é o demônio. Você deixou a porta aberta, ele entra. Você deixou a porta aberta, ele entra. E quando ele entra, a primeira coisa que ele faz, ele suja. Ele suja. E ele suja uma, ele suja duas, ele suja três, ele suja quatro. Ele vai sujando a nossa vida. Mas primeiro, eu deixei a porta aberta. Eu deixei a porta aberta. E a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Quer ver uma passagem muito bonita que nós temos? Pegue aí nas nossas Bíblias, 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Acharam? 1 Pedro 5,8. Procurem nas vossas Bíblias. Vamos ler juntos. Sede sóbrios e vigiai. Leiam todos juntos. 1, 2, 3. Então, sede sóbrios e vigiai. Então, vigiai. Continuemos. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistir-lhes firmes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. Olha só, então vejam só, sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o demônio, o demônio ele fica assim, ele está rugindo, procurando a quem devorar. Só que o demônio, ele é falso. Ele ruge, querendo imitar um leão. Mas, na verdade, o nosso leão é Jesus Cristo, o Senhor das tribos de Judá. Ele é o nosso leão. Jesus é o nosso leão. Ele não é o nosso leão. E ele ruge como leão, procurando a quem devorar. Resistir-lhes firmes na fé. Então vejam só, ele ruge, ele está procurando uma brecha, ele está procurando uma casa para morar. Você quer dar sua casa para ele morar? Você quer dar sua casa para ele morar? Não. Então o que é vigiar? Vigiar é não dar brechas. Vigiar é não dar brechas. Vigiar é não deixar a porta aberta. E como que eu deixo a porta aberta? Ai. Agora vocês vão ver como que deixa a porta aberta. A porta aberta, ela entra muitas vezes pelos nossos traumas, que eu já falei ontem para vocês, pelos nossos traumas. De um trauma pode nascer um mal. Aquilo que eu disse, a mãe bateu na criança muito quando ela era pequena, judiou da criança. A criança cresceu, lembra? A criança cresceu, ficou com ódio da mãe. O ódio da mãe muito grande, deu excesso de adrenalina, a criança ficou estressada, a depressão deu problema físico, e às vezes pode até morrer. Mas o trauma foi criado pela mãe.
O ódio entrou no trauma. Deu para entender? O ódio entrou na brecha. Qual foi a brecha? A brecha foi que eu não consegui perdoar minha mãe. Então, a falta de perdão é uma brecha enorme. E, gente, vocês não podem imaginar o tamanho da brecha que é a falta de perdão. Primeira brecha é a falta de perdão. A falta de perdão é a primeira brecha. Primeira brecha. Então vamos lá pelos nossos maus costumes, né? Ser azedo, pessoa azeda. Nossa Senhora, pessoa azeda. Quem gosta de conviver com uma pessoa azeda? Levanta a mão. Ninguém. Você gosta? Você deve gostar muito de limão, abacaxi, né? Você tem namorada, meu filho? É ela? Ela é azeda? Ai. Tá bom. Uma pessoa azeda, uma pessoa chata. Já pensou uma pessoa azeda? Ela, qualquer coisa, ela se irrita, verdade ou não é? E ela xinga. Na hora que ela xinga, ela ofende o irmão. E na hora que ela xinga e ofende o irmão, o capitão entrou. É verdade, o capitão entrou. Não é capitão não, é capetão. É capitão. Então o capitão entrou aí. Uma pessoa chata. Quem gosta de conviver com uma pessoa chata? Chatice. Uma pessoa brava. Quem gosta de conviver com uma pessoa brava? Bravo, qualquer coisa, está xingando todo mundo, dando pontapé em tudo. Isso é brecha. Isso é brechas. Mas a pessoa é brava, a pessoa xinga o dia inteiro, dá pontapé, xinga o vizinho, ninguém aguenta conviver com essa pessoa. São brechas aonde o mal entra. Genioso, pessoa geniosa. Nossa Senhora, como é difícil ser uma pessoa geniosa, né? Temperamento difícil, geniosa. Então uma pessoa geniosa, ela sofre muito. Porque geralmente a pessoa geniosa, ela guarda muita mágoa no coração, porque ela acha que ninguém gosta dela. Olha o que todo mundo faz para mim. Claro, se um gênio tão difícil, parece uma mula. Um gênio tão difícil, dá pontapé em todo mundo, joga coice para todo lado, e quer todo. Então uma pessoa que dá coice em todo mundo, uma pessoa que dá coice para lá, que dá coice para cá, que dá coice para lá, uma pessoa que dá coice para lá, que dá coice para cá, e quer que todo mundo diga amém, amém, assim seja, amém, assim seja, amém, assim seja. A hora que a pessoa explode, aí começa a briga. E a briga vem de Deus? Então, a pessoa explode. Então, a pessoa geniosa é horrível. A pessoa teimosa, como é ruim com teimoso, hein? O teimoso também irrita a gente, hein? Você fala uma coisa, ele fala que não é. É assim, não é assim, não é assado, é assim, é assado. E cria toda a confusão. A confusão que parte de uma pessoa teimosa, o mal pode entrar no meio. Uma pessoa rancorosa. Quem gosta de conviver com uma pessoa rancorosa? Uma pessoa que tem um pavio curto. Qualquer coisa está explodindo, está xingando. Não pode fazer isso. Uma pessoa que tem o pavio curto. Então, é horrível viver com uma pessoa que tem o pavio curto.
uma pessoa perfeccionista. Gente do céu, eu já convivi com pessoa perfeccionista. Tudo que é certinho, tudo tem que ser assim, tem que ser dobradinho desse jeito. Esse negócio não pode ficar assim, não pode ficar assim. O perfeccionista tem que ficar assim. Existem várias manias do perfeccionismo. E uma pessoa perfeccionista, ela faz o outro sofrer. O outro sofrer. E o sofrimento do coração do outro cria uma antipatia ao perfeccionista. E essa antipatia que cria do coração do outro para o perfeccionista é uma brecha. É uma brecha. Porque a antipatia já não é de Deus. Aí você cria uma coisa horrível, um sentimento horrível, você vê, aí lá vem aquele perfeccionista. E aí cria um mal-estar dentro de você. Esse mal-estar é uma brecha que pode aninhar mágoa, ressentimento e muitas coisas no coração. Uma pessoa estúpida, quem gosta de ver com uma pessoa estúpida? Qualquer coisinha, pessoa grossa. Outro dia, eu estava num lugar, nem vou falar onde. Eu estava num lugar, e eu cheguei a falar, dá uma pausa, por favor. Então, eu cheguei a falar para a pessoa, falei, olha, você é um grosso. Credo, padre, você falou que eu sou grosso? Você é um grosso. Falei, você é grosso mesmo. Você é uma pessoa estúpida. Você é estúpido. Qualquer coisa que está falando para você, você já dá uma direta na gente. Está doido, senhor. Vai falar com o seu, você é estúpido, grosso. Ai, padre, então vamos fazer o seguinte. Essa pessoa foi humilde. Falou, toda vez que eu for grosso com o senhor me afina. Aí, essa pessoa foi humilde. Toda vez que eu for grosso, o senhor me avisa na hora que eu fui grosso, para eu deixar de ser grosso. Eu falei, olha, eu estou falando para você, porque eu sou seu amigo. Mas eu tenho certeza que muito mais pessoas já perceberam que você é grosso, não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar. Não tem coragem. Então o que acontece? Cada vez que essa pessoa respondia para mim, eu vou abrir meu coração para vocês. Cada vez que essa pessoa era grossa comigo, dava uma dor de mim, eu ficava com ressentimento no coração. Levava um dia inteiro para sair o ressentimento da estupidez, da grossura daquela pessoa. A partir do momento em que aquela pessoa foi diminuindo a sua grosseria, foi amenizando o meu coração. O meu coração. Então, outra coisa, uma brecha enorme, também que o mal entra no coração da pessoa maliciosa. A pessoa maliciosa é terrível. Então nós temos que ter muito cuidado, porque eu posso ser e você pode ser malicioso. É horrível viver com uma pessoa maliciosa. E o malicioso, ele sofre. E existe malícia por dinheiro. E existem vários tipos de malícia. Mas existe malícia da carne. Eu estava no lugar e a pessoa pegou uma banana. O que tem a banana com órgão genital? Ai, a banana, que eu estou dando risada da banana. Eu fiquei assim, vamos ver. Então, a pessoa maliciosa vê malícia em tudo. É uma brecha enorme para o demônio entrar. A pessoa maliciosa, às vezes é casado.
Olha, fica maliciando o outro, fica tendo concupiscência carnal, fica com desejos carnal, é uma brecha enorme para o mal aninhar. Ora, padre, eu não posso achar a mulher do vizinho bonita, até pode, para no bonita. Para no bonita. O padre não pode achar uma mulher bonita? Pode. Nossa, olha o corpo dessa moça que bonito. Eu só não posso querer para mim. É diferente. Então, eu não posso dar brecha, porque se eu der brecha, a concupiscência vai entrar. Então nós temos que purificar nossa mente de todo tipo de malícia. De todo tipo de malícia. Todo tipo de malícia. Outra coisa também, uma brecha enorme. Pessoas venenosas. Tem pessoa que é venenoso. Gente, você fala uma coisa, a pessoa deturpa. A pessoa é venenosa. E tem gente que é venenoso. Que é venenosa. Esse veneno. A pessoa venenosa, ela usa das suas palavras para atacar você mesmo. Ela usa das suas palavras para atacar você, uma pessoa venenosa. Outra coisa que também é uma brecha enorme para o demônio entrar, é palavras torpes. O que é palavra torpes? Palavras distorcidas, gírias. O que é a palavra torpe? Pode entrar aqui as piadas. A gente gosta de piadas sem vergonha, piadas com malícia, piadas que mexem com coisas religiosas. A piada pode, eu gosto de contar piada, mas uma piada saudável, uma piada saudável edifica, a gente dá risada. Agora, usar a piada para satisfazer os apetites da carne, para mexer com a dignidade das pessoas, então pode ser uma grande brecha dentro de nós. Uma pessoa que aqui eu acho que não tem, eu acho que tem só lá onde eu moro, que é uma brecha enorme. Essa brecha é grande também, que o demônio age, deita e rola, a fofoca. A fofoca é uma brecha enorme para o demônio entrar. Os ciúmes, uma pessoa ciumenta. Gente, o ciúme, existe o ciúmes natural. Até a cadela tem ciúme dos seus cachorrinhos. Tem ou não tem? Você já viu isso? Até a gata tem ciúme dos seus gatinhos. Assim, mas existe os ciúmes doentio. Aqueles ciúmes que faz o outro sofrer. E esta brecha dos ciúmes pode ser assim, um rombo para entrar a força do mal. Uma pessoa invejosa. Gente do céu, uma pessoa invejosa. Que terrível. Olha para o seu tênis, sobe aquela coisa assim. Você chega com um carro novo, a pessoa sorri, só abre os lábios assim. Por dentro está se comendo, porque você queria estar no lugar do outro. Está no lugar do outro. Então a pessoa invejosa, a pessoa ciumenta, fofoqueira. Uma outra coisa, uma outra brecha, é a pessoa desconfiada. Olha, viver com gente desconfiada, pelo amor de Deus, viu? Nossa Senhora, pessoa desconfiada, tudo desconfia de você, desconfia da mãe, desconfia do marido, o marido desconfia da esposa. Mas padre, a desconfiança, por quê? No momento que você desconfia e o outro percebe que você está desconfiando, começa a confusão ou não começa? E na confusão o demônio entra. A pessoa autossuficiente. Nossa, a pessoa autossuficiente chega assim, o peito vai lá no queixo.
Tudo eu sei. A pessoa autossuficiente, a pessoa egocêntrica, a pessoa orgulhosa, o orgulho, também é uma brecha que muitos caem. Até eu, se não vigiar, o guloso. O pecado da gula, o guloso. Irmãos e irmãs, eu estou citando esses aqui, né? Depois pode colocar a pessoa incrédula, a pessoa vingativa, a pessoa irada, a desunião, a pessoa que tem assim prazer em partidos, cria partidos, às vezes dentro do próprio grupo, a preocupação exagerada. Tem pessoas que têm vício de mentir. Eu encontrei com uma senhora de 62 anos num lugar aí, e uma pessoa de oração que reza, que jejua, uma pessoa profundamente de oração, me chamou no canto e disse: padre, eu tenho vício de mentir, eu não consigo quando eu vejo mentir, eu tenho prazer em mentir, eu gosto de mentir. Então vejam só, a pessoa com preocupação exagerada, a pessoa que gosta de roubar. Agora eu falei para vocês todas essas brechas aqui, aí vocês vão dizer: ah, essa brecha nenhuma serviu para mim, porque eu sou lavado no sangue de Jesus. Aqui ó, gente, nós temos que tomar consciência que nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus, mas nós temos a nossa natureza, nós temos uma história dentro de nós, o nosso caráter. Sabe o que é caráter? Aquilo que caracteriza, aquilo que mostra quem nós somos. O nosso caráter foi deformado muitas vezes desde criança. Desde a educação do pai e da mãe, o nosso caráter foi deformado. Quando eu falei da pessoa irada, da pessoa nervosa, da pessoa irritada, da pessoa chata, da pessoa azeda, da pessoa que gosta de roubar, que gosta de mentir, tudo isso que eu falei até agora, pode ter um pouquinho dentro de nós. Pode ter, porque o tempo, a história, deformou o nosso caráter. Então nós temos que ser lavados e remidos no sangue de Jesus, cheios do Espírito Santo, mas nós temos que vigiar, a introvigiar, nós temos que vigiar e perceber dentro de nós, se nós não temos desvios de caráter, se nós não temos dentro de nós desvio de caráter, Eu já conheci, não quero falar o nome da pessoa e aonde foi, eu já conheci pessoa ungida do Espírito Santo, que pregou, que falou de Deus, que canta maravilhosamente bem, e que prega, que maravilha, que unção, e essa pessoa caiu na tentação do roubo. Roubou, fazer o que? Roubou. E nós temos que perdoar e amar, e ajudar. Por quê? Porque é um defeito de caráter dentro, é um defeito de caráter. Eu já conheci pessoa que para mim foi exemplo quando eu era seminarista, pessoa que pregava, eu sentava, como vocês estão sentados aí, e eu olhava aquela pessoa pregando, falando, eu bebia daquelas palavras, e um dia alguém chegou para mim e falou assim: olha, aquele pregador, nós afastamos ele da comunidade. Mas por quê? O que aconteceu? Ele se envolveu com uma menina da comunidade, e tentou abusar de uma menina da comunidade. É desvio de caráter. Então o que nós temos que pedir? Primeira coisa, para dominar o nosso caráter, a nossa má formação, nós temos que pedir domínio próprio. Primeira coisa, o Espírito Santo dá o domínio para nós. Nós temos que pedir ao Espírito Santo, ajuda a mudar o meu caráter, a minha maneira de ser.
É uma pessoa que olha, ajuda todo mundo, é uma pessoa que coordena maravilhosamente bem, é uma pessoa que prega bem, mas é insuportável, defeito de caráter, é insuportável, ninguém consegue conviver com essa, é uma pessoa boa, e é tão ruim quando a gente fala assim, isso dói dentro da gente, mas é uma pessoa boa, mas, esse mais que é o problema, o padre Hércules, nossa, prega maravilhosamente bem isso, mas é esse mais que eu tenho que questionar, que eu tenho que fazer uma revisão da minha vida, e ver se eu não tenho desvios de caráter. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque nós estamos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós estamos cheios do Espírito Santo, e o demônio, como ele é falso, o demônio, como ele é sujo, ele entra nos desvios de caráter nosso, olha, presta atenção, ele entra no desvios de caráter nosso, para derrubar cada um de nós, e para derrubar a comunidade. Quantas comunidades, quantos grupos eu já vi sendo destruídos, quantos grupos, quantas comunidades que eu já vi sendo destruídos, por causa de coisas humanas, não foi por causa de coisas divinas. Por causa de Deus a gente não se destrói, por causa de Deus a gente não se desune, não é verdade? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, que eu tenho vergonha de contar isso. A primeira vez que eu tentei formar uma pequena comunidade, a comunidade se desfez do dia para a noite por causa de um pedaço de pudim, porque eu falei que o pudim era meu e ninguém podia mexer, porque eu tinha muitos desvios de caráter, porque eu tinha muitos desvios. Há anos atrás, eu precisei trabalhar muito em mim mesmo, e eu fiquei irritado, nervoso, e eu briguei, e por causa daquele pedaço de pudim, o outro brigou com o outro falou que eu era egoísta, e eu falei que não admitia que respondesse para mim, e criou a confusão, e dividiu a comunidade. Comunidade não, o grupo, não era comunidade ainda, o grupo, era um grupinho de jovens, para vocês entenderem. Aquele grupo de jovens se destruiu, por causa de um pedaço de pudim, por causa de desvios de caráter, por causa de desvios de comportamento, e às vezes, por causa de pequenas coisas do dia a dia, a gente perde grandes coisas da obra de Deus, a gente perde grandes coisas da obra de Deus. Às vezes Deus tem uma obra grande, Deus tem uma obra maravilhosa para essa região, Deus tem uma obra grande para o Brasil, para o mundo, mas nas pequenas coisas a gente se perde, sabia? Não é nas grandes coisas que o demônio pega, é nas pequenas coisas, nas pequenas concupiscências nossas, nas pequeninas coisas ele pega, e ele sabe a brecha que ele pode entrar para nos destruir. Ele sabe, ele conhece, ele sabe aonde ele pode entrar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me posicionar, primeira coisa, posicionar, e eu tenho um caminho bem curto, eu tenho um caminho curtíssimo, para vencer todas essas brechas. Sabe qual é o caminho? Qual é o caminho? A humildade. Humildade. Não tenha medo de pedir humildade. Peçam sempre a graça da humildade. Peçam, clame ao Senhor. Peça, clame, peça, clame ao Senhor a humildade. Passe pela humilhação. Peça a humildade. Sabe por quê? Se alguém chegar e falar para você, nossa, você foi grossa, eu nunca mais olho para a cara dele. Não, eu olho para a cara dele, enfrenta as suas dificuldades humanas, porque uma coisa é o Hércules, cheio do Espírito Santo, outra coisa é o Hércules humano, o meu dia a dia. Quantas vezes, irmãos da comunidade, e eu dou liberdade na minha comunidade, não é porque eu sou padre não, eu sou padre, não sou dono da bola não, eu dou liberdade para o irmão chegar em casa e falar, padre, hoje o senhor está chato. Padre,
olha a sua atitude, eu tenho que rever a minha atitude, as minhas más atitudes. Então a gente está pronto para enxergar o nosso interior, a gente está pronto para olhar dentro de nós mesmos. E é por isso que muitos não perseveram no caminho do Senhor, sabia? Muitos não perseveram no caminho do Senhor por causa da falta de autodomínio. Por que aquele irmão desviou? Está na prostituição. Por que aquele irmão desviou? Está no homossexualismo. Por que aquele irmão desviou? Porque gostava de roubar. Por que aquela irmã não está mais? Por causa da fofoca da comunidade. Por que não está mais? Por causa disso, por causa daquilo, por causa disso. Tudo falha humana. Tudo falha humana. Tudo falha humana. É por isso que eu digo que é importante a cura interior. Por isso que é importante a cura interior. A cura interior é importante porque ela vai curar os nossos desvios, curar os desvios de comportamento. Ela vai curar o nosso caráter, o nosso interior, aquilo que faz eu ser homem, aquilo que faz você ser mulher. Deu para entender? Sim ou não? Deu para entender? Então, amados irmãos e irmãs, nós temos que estar atentos. Vocês vão dizer assim: nossa, padre, eu não podia imaginar que essas coisas poderiam me judiar tanto assim. Judia. Tem gente que perde a salvação em Jesus por causa dessas pequenas coisas. Sabia? Salvação em Jesus. Depois vocês peguem lá. Isso é uma receita muito gostosa. Em Gálatas 5. Pegue nas vossas Bíblias rapidinho. Gálatas 5. Gálatas 5, 16. Não, Gálatas 5, 22. Vamos pegar o 22. Gálatas 5, 22. Pegaram? Gálatas 5, 22. Olha o que está escrito aí. Ao contrário, o fruto do Espírito, o que é? Caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então, procurar os frutos do Espírito. Tudo isso que eu falei, mencionei aqui. Todas essas brechas, eu vou dizer assim: Senhor, eu quero ser cristão de verdade. Manda os frutos do Espírito: humildade, amabilidade, temperança, paz, tranquilidade. Eu quero, Senhor, todos os frutos do teu Espírito, para que eu seja um cristão sólido, para que eu seja um cristão autêntico e para que eu possa resistir contra as forças do mal. Por quê? Porque o inimigo é inteligente. O que eu falei? O que eu falei? O inimigo é inteligente. O inimigo é inteligente. O inimigo conhece a Bíblia todinha. O inimigo conhece a história da igreja, a história da Bíblia. O inimigo conhece, ele é conhecedor da Bíblia. Aí vocês vão falar: ai, padre, e agora para me vencer o inimigo? Nós temos o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo, é o Espírito Santo. Por isso que eu tenho que pedir. Pode aplaudir mesmo. Por isso que eu tenho que pedir o Espírito Santo. Por isso que eu tenho que pedir o Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele vem, e o Espírito Santo, ele vem sobre nós e faz a gente criar essa intimidade com Deus. O Espírito Santo sopra sobre nós a unção para a gente dibrar o nosso inimigo. Amém? O Espírito Santo vem sobre nós, e quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele derrama sabedoria, ele derrama inteligência. Se eu falo, nosso inimigo é inteligente, ele é muito inteligente, ele sabe. Mas quando você pede o Espírito Santo, você dibra o inimigo. Amém? Quando você peça, irmãos, os frutos do Espírito Santo. Irmãos, quando você vê o defeito de alguém, não ataque a ninguém, ajuda essa pessoa. Quando você deparar com seus defeitos, coloque a mão na sua cabeça, no seu peito, e reza por você mesmo. Senhor, muda a minha maneira de ser. Eu sou irritado, sou nervoso, sou chato, sou isso. Tudo isso que eu falei, Senhor, ajuda, muda. Eu preciso mudar. Peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o caminho. E peça a humildade a Deus para suportar você mesmo. Às vezes eu preciso de humildade para suportar eu mesmo. E peço humildade para suportar os outros na caridade. Vamos pedir o Espírito Santo agora neste momento. Vamos pedir o Espírito Santo. Vamos pedir os frutos do Espírito Santo. Diga, eu quero os frutos do Espírito Santo. Todas as virtudes do Espírito Santo, para eu corrigir todas as brechas de minha vida. Todas as brechas da minha vida. E corrigindo todas as brechas de minha vida. Corrigindo todas as brechas da minha vida. O inimigo não vai dominar a minha vida. Alicerça a minha vida cristã, Senhor. Alicerça a minha vida cristã, Senhor. Cura-me. Liberta-me. Liberta-me. Levante as mãos para o alto. Levante as mãos e peça. Eu quero o Espírito Santo. Domínio próprio. Domínio próprio. Eu preciso de humildade. Eu preciso de humildade. Coragem. Fé. Para mudar de vida. Mudar de atitude. Para tapar todas as brechas. Por onde o inimigo está entrando. Vem, Espírito Santo. Espírito, cante todo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. De novo, bem gostoso. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu sentir. O meu sentir. O meu agir. Espírito Santo de Deus. Bem bonito. Vem, Espírito Santo, dirigir todo o nosso viver. Vem transformar o nosso caráter. Dá-nos virtudes, Espírito Santo. Muda o jeito de falar, o jeito de agir. Vem, Espírito Santo.
controla todo o nosso ser. Vem, Espírito Santo. Vem dirigir o meu viver, meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, 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 Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Coloque a mão na sua mente agora. Coloque a mão na sua mente e diga assim: Senhor, Senhor, Tu conheces a minha história, Tu conheces a minha história, toda a minha vida. toda a minha vida, Conhece todos os desvios de caráter conhece todos os desvios de caráter de minha vida. de minha vida. Tu bem sabes, Senhor, Tu bem sabes, de Senhor, todas as coisas. de todas as coisas. Senhor, Senhor, quantas vezes quantas vezes eu tropeço, eu tropeço, eu até caio eu até caio nessas dificuldades humanas. nessas dificuldades humanas. E eu creio, Espírito Santo, Eu creio, Espírito Santo, na cura que o Senhor quer realizar em mim, na cura que o Senhor quer realizar em mim, através do nome de Jesus. através do nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, cura a minha mente, cura a minha mente, cura o meu inconsciente, cura o meu inconsciente, cura, Senhor, cura, Senhor, todas as sequelas, todas as sequelas, todos os traumas, todos os traumas, traumas do passado, traumas do passado, que está influenciando em minha vida hoje, que está influenciando em minha vida hoje, que deformou o meu caráter, o meu caráter, que deformou a minha maneira de viver e de agir. que deformou a minha maneira de viver e de agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu creio que se eu estou mais sarado humanamente, que se eu estou mais sarado humanamente, se eu estou mais curado humanamente, se eu estou mais curado humanamente, eu vou ser muito mais usado por Ti. eu vou ser muito mais usado por Ti. Porque muitas vezes Porque muitas vezes eu tropeço eu tropeço em pequenas coisas em minha vida, em pequenas coisas em minha vida, em sentimentos passageiros. em sentimentos passageiros. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de que Deus, conhece todas as coisas, que conhece todas as coisas, age em mim, age em mim, devolve para mim devolve para a mim dignidade a dignidade de filho de Deus, de filho de Deus, porque eu sou porque eu sou filho, 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 filho filho de um Deus Altíssimo de um Deus Altíssimo que me ama. que me ama. Eu sou imagem e semelhança de Deus, Eu sou imagem e semelhança de Deus. e eu não dou mais autoridade E eu não dou mais autoridade para o inimigo para o inimigo distorcer a imagem a imagem tão linda tão linda que sou eu, que sou eu, imagem de Deus. imagem de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, convence-me convence-me desta verdade. dessa verdade. Convence, Espírito Santo. Convence, Espírito Santo. Muda, Espírito Santo, Muda, Espírito Santo, a minha maneira de falar, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, a minha maneira de agir, de se comportar. de se comportar. Espírito Santo, Espírito Santo, eu necessito eu necessito da tua graça tua graça para ser de fato para ser de fato cristão. cristão. Espírito Santo, Espírito Santo, ajuda-me. ajuda-me. Espírito, Espírito,
Espírito